Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste último sábado do quinto mês do ano de 2025, sábado, dia 31 de maio. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno. Essa quinta parte vamos então, da parte do Espírito de Deus, conhecer o segundo tormento que aguarda todas aquelas pessoas que estão a morrer sem Deus, que estão a morrer na condenação do pecado, ou todas aquelas pessoas que vivem nessa vida, mas não têm interesse na vida cristã, no relacionamento com Deus, no compromisso com Deus, na palavra de Deus, que infelizmente é a grande massa da população mundial, porque é a grande massa que simplesmente quer viver a vida, desfrutar dos prazeres que essa vida oferece, e não estão interessados com aonde irão de passar a eternidade após a morte. Eu vou fazer orações em seguida vamos ouvir então essa quinta parte, que será, no caso, o segundo tormento das pessoas que estão no inferno, das pessoas que estão a morrer sem Deus. A semana retrasada vimos a parte do Espírito do primeiro tormento, que é a perca de Deus para sempre. Hoje vamos conhecer então assim o segundo tormento. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um prazer estar na Tua presença, Santo Deus. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus benditos e santos mandamentos. A Tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que eu amo aqueles que me amam. O Senhor declarou dizendo o seguinte, que então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o teu coração. O Senhor simplesmente busca, o Senhor simplesmente se deixa achar aqueles que se voltam ao Senhor de todo o coração, que infelizmente é a minoria, porque a tua palavra ela declara dizendo o seguinte, que os olhos do Senhor passam por sobre toda a terra à procura daqueles cujo seu coração é completamente voltado para o Senhor. O Senhor não olha como o homem vê, o homem olha a aparência, mas o Senhor olha para o coração. O Senhor, quando olha para essa pessoa, o Senhor, quando olha para mim, o Senhor vê tudo o que se passa no meu sentido mental, emocional e espiritual. Por isso, eterno Deus, tudo que eu desejo para o dia de hoje é que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, o que o homem espiritual, que o Espírito de Deus venha a se ministrar por intermédio de mim. Toma a direção, eterno Deus, dessa quinta parte, que a minha matéria humana ela venha a ser reduzida a pó, que o teu Espírito possa assim então convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça. Senhor Jesus, o Senhor declarou que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela vos ensinará e falará por intermédio de todos vós. Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar por meu intermédio. É o que eu lhe peço e lhe agradeço. Toma a direção dessa quinta parte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você crê? Diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, que seria então o segundo tormento do inferno, que as vítimas são as pessoas que estão a morrer sem Deus, que estão no inferno. Está em 5 textos da palavra do Senhor. O primeiro está na Antiga Aliança, no livro de Salomão, livro de Eclesiastes, capítulo número 3, versículo número 19. O primeiro texto diz o texto sagrado que: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E a vantagem do homem sobre os animais não é nenhuma, porque tudo é vaidade. O segundo texto está na Nova Aliança, no Evangelho de João, capítulo número 3,
Evangelho de João, capítulo número 3, versículo número 19, Cristo falando: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E o terceiro texto, para essa quinta parte, que seria o segundo tormento do inferno, está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo de número 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 19. Diz o texto sagrado que porque Deus não nos destinou para a ira, mas sim para a aquisição da graça pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o quarto texto está na epístola de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, versículo número 10. Diz o texto sagrado que pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus nos preparou para que andéssemos nela. E o quinto e último texto que vai confirmar essa quinta parte, que seria o segundo tormento, está na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo número 9, versículo número 26, diz o texto sagrado, o autor, o escritor: e assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa quinta parte da série de mensagens que nós estamos sobre os tormentos do inferno, a quinta parte tem então como tema o segundo tormento do inferno, que é o destino já foi traçado. O missionário nos explica dessa quinta parte, desse segundo tormento, o destino já foi traçado. A semana retrasada nós conhecemos da parte do Espírito de Deus que as pessoas que estão no inferno, as pessoas que estão a morrer na condenação do pecado, sem ter crido que Jesus é o Filho de Deus, sem viver uma vida para Deus, sem entregar a vida para Cristo, o primeiro tormento que lhes aguarda é a perca de Deus para sempre. Sendo assim, como consequência, vem o segundo tormento, que é o destino já foi traçado. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 19, Deus inspira Salomão sobre esse texto, que ele declara o seguinte: porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. Isso mesmo lhe sucede, a mesma coisa. Como morre um, assim também morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego de vida, e a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque tudo é vaidade. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo número 5, versículo número 9, Paulo ele declara o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas sim para a aquisição da salvação, ou para alcançar a salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Cristo, ele exatamente confirmando isso que o Pai ele havia dito, ele declara dizendo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo número 19, dizendo o seguinte: porque o julgamento é este, é que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras é má. É exatamente por causa disso que pelas suas elas não crerem que Jesus é o unigênito Filho de Deus, que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos salvar e nos dar então assim a possibilidade, por intermédio de Deus, ter a aquisição, que é o favor de alcançar a salvação e de viver uma vida para Deus, para as pessoas não aceitarem que Jesus é a luz, que é a salvação, que é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que é para nos iluminar. As pessoas elas optaram então assim amar as trevas, que é viver uma vida no pecado. Você vê que Cristo declara o seguinte: que o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Pelas pessoas amarem mais o pecado, pelas pessoas amarem viver uma vida completamente longe
dos padrões de Deus, porque a grande massa da população mundial não querem se converter, não querem viver uma vida de disciplina, uma vida de regrada, uma vida íntegra, reta, temente a Deus, que se desvia do mal. Pela maioria não querer, então elas são destinadas a irem para o inferno. Por que isso, missionário? Paulo declara o seguinte, que Deus ele não nos destinou para a ira. Porque se você quer saber, meu amigo, minha amiga, Deus ele não fez o inferno para a raça humana, até porque na Epístola aos Efésios capítulo 2, versículo número 10, Paulo, tomado pelo Espírito, ele fala aqui, porque somos feituras de Cristo, ou seja, Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança de Deus para glorificar a Deus e para que nós manifestamos as obras de Deus, andar através de Cristo, que é viver uma vida de pureza, limpeza e de santidade. Mas para as pessoas não estarem nem por aí, pela vida cristã, por viver uma vida de pureza, de limpeza e santidade, para as pessoas não se interessarem em andar na luz, que é viver uma vida contrária ao pecado, então elas passam então assim a ser destinadas à ira, elas passam então assim a ser destinadas ao inferno, porque esse segundo tormento que é o destino já foi traçado. As pessoas elas só dão conta desse tormento depois de elas estarem no inferno. Quando elas estão no inferno, elas vão se dar conta desse segundo tormento. Por quê? Porque elas vão estar no lugar que, para além delas se aperceberem que elas perderam Deus para sempre, o destino delas será traçado ao inferno. Porque, meu amigo, minha amiga, na Epístola Universal aos Hebreus capítulo 9, versículo número 27, o escritor declara o seguinte, que porque aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Ou seja, a ordenança que Deus ele deu para a raça humana é de morrer, é de viver uma vez só. Até porque Salomão, iluminado por Deus, ele tem esse entendimento na velhice. Ele declara dizendo o seguinte no livro de Eclesiastes capítulo 3, versículo número 19, que porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Isso mesmo, a mesma coisa, porque como morre um, assim também morre o outro. E ele termina dizendo o seguinte, que todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma. Por quê? Porque assim como os animais eles morrem, o ser humano também está destinado a morrer. O destino da raça humana foi traçado a morrer. Por quê? Por causa do pecado. Então, como o homem optou em viver no pecado, em viver uma vida longe de Deus, já que Deus ele não nos destinou para o inferno, Deus ele havia criado, porque as pessoas quando elas ouvem o inferno, ou elas têm um entendimento do inferno, elas pensam que Deus ele é um Deus radical, que ele é um Deus severo, que ele é um Deus justo. Não, o inferno existe exatamente por causa da justiça de Deus, porque Deus ele como fez o ser humano e deu o livre arbítrio, que é o poder de decisão se a pessoa vai viver uma vida para Deus ou não. É que por causa da decisão do ser humano de decidir de viver uma vida para Deus, não é que a justiça do inferno ela entra em rigor, porque Deus ele não nos destinou para ir ao inferno. Deus ele criou para Satanás, para aqueles anjos malignos que se rebelaram contra Deus. Mas como eles sabem, os espíritos malignos, que eles estão destinados ao inferno, e como o ser humano decidiu desobedecer a Deus, e como a maioria não quer Deus, porque Cristo declara o seguinte aqui, porque esse é o julgamento, que a luz é de Cristo. Deus veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. As pessoas elas amam mais as trevas. Essa expressão é que a tendência das pessoas é para o pecado, é para a rebeldia, é para a desobediência, é para o pecado. As pessoas não querem Deus. Se você olhar para o perfil da vida das pessoas, as pessoas não querem saber do que lhes espera depois da morte, porque o ser humano ele tem como entendimento que a vida é só aqui na terra. O ser humano, as pessoas que não têm o entendimento de Deus, ou que querem ignorar que a existência de Deus, elas se limitam simplesmente em viver aqui na terra. Então a ganância, a obsessão, a ambição das pessoas, ela passa a ser o quê? Passa a ser em desfrutar dos prazeres, viver uma vida de satisfazer
a sua natureza humana, a sua natureza pecaminosa, que a palavra de Deus define como o carne. As pessoas são empolgadas pela beleza física, são empolgadas pelas vestes, são empolgadas em comer, beber, vestir, são empolgadas simplesmente em se realizar no solo terrestre. Só que, meu amigo, minha amiga, há um inferno que espera as pessoas que estão a morrer na condenação do pecado quando essa vida terrena terminar. As pessoas elas não sabem que depois da morte as pessoas elas vão encarar uma outra realidade. Uma vez que Cristo foi o pregador que falou mais do inferno do que do céu, ele nos dá a entender que depois do homem morrer há uma outra realidade. Há uma outra realidade que espera as pessoas após a morte, que é a eternidade, ou perto de Deus no paraíso, ou longe de Deus, que é no inferno. E você vê que a vantagem dos homens, a vantagem do ser humano para os animais não é nenhuma. Por quê? Porque todos eles irão de morrer. Assim como os animais morrem, o ser humano também vai morrer. E quando a pessoa não tem a percepção de Deus, quando a pessoa não tem aquela percepção que existe um Deus que me criou, que eu sou feiçura, que eu sou criação de Deus, para manifestar louvor e justiça de Deus, porque Deus, ele criou o ser humano, Deus, ele criou a mim e você, meu amigo, minha amiga, para nós lhe cultuar como Deus, reconhecê-lo como Deus e prestar culto. E por nós não expressar isso, então nós somos destinados à ira. O destino passa a ser traçado para o inferno. Todas aquelas pessoas que estão a morrer sem entregar a vida para Cristo, sem entregar a vida para Deus, elas são destinadas à ira. O destino delas é traçado para a condenação do inferno. Por isso, meu amigo, minha amiga, você vê como é que Deus ele é tão amoroso, que Cristo ele pregou tanto do inferno, exatamente que é para alertar a raça humana aqui. Existe uma outra realidade, porque o escritor aos Hebreus fala dizendo assim, que aos homens está ordenado morrer uma vez só. Depois do pecado, Deus ele ordenou que o ser humano só vai viver uma vida, o ser humano só vai viver uma vez só no solo terrestre. Depois disso, vindo o juízo. Duas realidades. Primeiro, a vida aqui na terra, que é viver uma vez só. Segundo, vindo o juízo. Há uma outra realidade. Há uma outra realidade que está a aguardar a todas as pessoas que estão a morrer. Seja ao lado, seja que está a morrer sem Deus ou sem Deus. Quem está a morrer com Cristo está indo no paraíso, mas quem está a morrer sem Deus vai encarar a realidade do inferno. Infelizmente que essa é a grande massa. Por quê? Porque esse é o segundo tormento, porque as pessoas que estão a morrer no inferno, que já estão a encarar o primeiro tormento, que é a perca de Deus para sempre. Porque, meu amigo, minha amiga, depois da pessoa entender isso no inferno, que ela perdeu Deus para sempre, ela vai se deparar com outro tormento, que é o segundo. O destino já foi traçado, porque a pessoa vai estar num lugar que não adianta ela mudar, mas o destino dela será que? Está a entender como esse tormento, o destino já foi traçado? É um tormento duro, é um tormento terrível, mas infelizmente a maioria vai encarar. Por quê? Porque a maioria ama mais as trevas, ama mais o pecado, ama mais os prazeres que essa vida oferece do que Deus. Porque a maioria não quer Deus, a maioria sabe o que quer. A maioria simplesmente quer viver a vida, quer ter aquele tipo de procedimento que tinha um homem rico enquanto estava aqui na terra, que era, ele se vestia de púrpura, fazendo referência a roupas finas, a roupas de luxo, e ele bebia vinho todos os dias. É isso que a maioria quer. A maioria quer viver uma vida luxuosa, quer se vestir bem, quer comer bem, quer ir nas festas, quer desfrutar dos prazeres, quer fazer sexo, quer fazer tudo aquilo que lhe dá na carne, nos pensamentos, mas não quer ter uma vida de compromisso com Deus, de fazer o que é a coisa certa, parar de pecar, viver uma vida de pureza, de limpeza. A maioria, por não querer se submeter a Deus, então o destino da maioria é traçado para a ira, é traçado para o inferno. E esse destino, meu amigo, a maioria só vai entender que o destino dela foi traçado no inferno quando elas estiverem lá no inferno.
Que estamos a falar de uma realidade que existe. Se Cristo ele falou tanto do inferno do que dos céus, é que há uma outra realidade que está a esperar a massa, que está a esperar a raça humana que está a morrer sem Deus. O inferno existe exatamente por causa disso, porque é para manifestar a justiça de Deus. E o inferno, meu amigo, minha amiga, é a representação visível da ira de Deus contra todo o pecado, contra toda a maldade que existe, praticada por Satanás, pelos espíritos malignos e praticada por todas aquelas pessoas que estão a morrer na condenação do pecado. Tem muitas pessoas que estão a ouvir o missionário, que não acreditam que o destino dela está traçado no inferno. Se você morrer, meu amigo, minha amiga, sem entregar a sua vida para Cristo, então o seu destino será o inferno. O seu destino será o inferno, porque estamos a falar de algo que existe, de um local que, neste momento que o Espírito está ministrando através do missionário, tem pessoas que estão a provar no inferno. O destino dela já foi traçado no inferno. Por isso, meu amigo, minha amiga, você vê como é que Deus ele é amoroso, que Deus ele é longânimo, porque se Deus ele não fosse amoroso, ele não fosse longânimo, ele não poderia te dar a graça de você ouvir essa segunda parte, esse segundo tormento, que o destino já foi traçado. Depois do primeiro tormento, que é a perca de Deus para sempre, tem esse segundo tormento que as pessoas que estão no inferno estão a experimentar. O destino dela já foi traçado no inferno. Estamos a falar de um lugar, meu amigo, minha amiga, que Deus ele não nos destinou para aquele lugar, mas pelas pessoas não quererem ouvir a voz de Deus, pelas pessoas persistirem, porque olha, você vê que a decisão se você vai para o inferno ou não está na órbita da tua decisão. Deus ele não é violador de corações, meu amigo, minha amiga. Deus ele é um gentleman. Deus ele só vai, Deus ele só opera na vida daqueles que por livre e espontânea vontade tomam a decisão de se voltar para Cristo e para o Evangelho. Por isso que você vê que Cristo ele falou no Evangelho de João capítulo 3 versículo número 19, diz o seguinte, que este é o julgamento, que a luz, Deus, Cristo veio ao mundo. Jesus é a verdadeira luz que vindo ao mundo, que ilumina todo homem. Mas o que é que ele continua esclarecendo na sequência do texto aqui? Mas os homens amaram mais as trevas, a escuridão, do que a luz, porque as suas obras eram más. As pessoas não querem Deus, as pessoas não querem compromisso. Olha, o ser humano, meu amigo, minha amiga, por natureza, o ser humano ele não gosta de disciplina. O ser humano não gosta de correção. O ser humano não gosta que ninguém lhe aponta o que é certo e o que é errado. O ser humano, ele por natureza, ele é libidinoso, ou seja, ele é inclinado para fazer aquilo que lhe dá na sua tendência, na sua libido, no seu desejo. Se a pessoa tem vontade de fumar, ela fuma. Se a pessoa tem vontade de trair o seu parceiro, ele trai. Se a pessoa tem vontade de fazer sexo com o que ele quiser, ele faz. Se a pessoa tem vontade de roubar, ela rouba. Se a pessoa tem vontade de mentir, ela mente. Se a pessoa tem vontade de matar, ela mata. Se a pessoa tem vontade de se curvar, de adorar outros deuses pagãos, ela adora. Se a pessoa tem vontade de ser satanista, ela é satanista. Se a pessoa tem vontade de beber, de errar, de fazer o que lhe dá na telha, ela faz. Só que, meu amigo, minha amiga, o inferno ele existe exatamente por causa disso. É para Deus ele punir aqueles que não querem se voltar para Cristo. Por isso que as trevas estão aí. São essas obras da carne, essas obras malignas que, por natureza, a raça humana é inclinada a se voltar. A luz veio ao mundo, que é Deus, que é Cristo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Deus ele veio ao mundo, Cristo ele veio ao mundo que é para mostrar para o ser humano um estilo de vida que o ser humano tem que trilhar, que é de pureza, limpeza e de santidade. O que é que os homens fizeram na época de Cristo? Mataram Cristo, crucificaram Cristo. E como as pessoas têm feito hoje, quando ouvem a pregação do Evangelho, e as pessoas não querem dar ouvido, as pessoas não querem saber de Deus. Tem pessoas que quando ouvem Deus falar através do missionário, desativam, bloqueiam o missionário, não querem saber da palavra de Deus. Mas tudo isso está acontecendo por quê? Porque o destino das pessoas é traçado para o inferno. As pessoas elas estão com o destino traçado para o inferno. E elas vão se aperceber que o destino delas foi traçado no inferno quando elas estiverem no inferno e quando elas se aperceberem e notificarem que elas perderam Deus para sempre. Aí é que elas vão notar que o destino delas foi traçado.
E as pessoas elas estão aqui nessa vida, estão aqui nesse solo terrestre. As pessoas elas estão a dormir por quê? Porque o foco dela, a atenção delas é simplesmente em se realizar nesse solo terrestre. As pessoas estão preocupadas em se formar, em ter um status na sociedade, no mundo, em se realizar, em construir a sua casa, em construir a sua empresa, em comprar tudo aquilo que eles desejam, em se satisfazer nesse solo terrestre, em ajuntar tesouros na terra aqui, ou seja, ter uma conta bancária além do normal. Mas só que, meu amigo, minha amiga, sabe qual é a triste história da parábola do homem rico e Lázaro? É que o rico ele entendeu que todo aquele esforço que ele fez na terra, que era beber vinho todos os dias, vestir roupas de linho fino de púrpura e a sua atenção na sua riqueza, ele notou aquilo que era em vão. Ele notou que aquilo era em vão porque ele entendeu que o mais essencial ele havia desprezado, que era o tratamento da sua alma. Por isso que no Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo número 45, 46, quando o outro homem rico, né, ele olhou para os seus celeiros, ele via que ele possuía muitos bens. Ele declara o seguinte, que farta-te minha alma. E do alto Deus ele falou, louco, esta noite te pedirá a tua alma, e o que tens preparado para quem será? As pessoas são loucas diante de Deus, sabe por quê? Porque a atenção delas é simplesmente viver na terra, é simplesmente se satisfazer, se realizar, viajar, vestir bem, comer, casar, fazer sexo. Você vê que a ganância das pessoas, a atenção das pessoas, o objetivo das pessoas é simplesmente se realizar nessa terra, é simplesmente satisfazer os seus prazeres. Só que, meu amigo, minha amiga, o ser humano não é matéria. O ser humano é um ser espiritual que vive em um corpo de carne. Se você vive assim, se você é simplesmente focalizado em fazer filho, em fazer sexo, em viver bem, em fazer negócio, em construir casa, em satisfazer a tua vida terrena aqui no solo terrestre, e você não tem tempo para se dedicar a Deus, à oração, ao estudo da palavra de Deus, a testemunhar do amor de Deus, a falar de Deus para as pessoas, o teu destino será traçado para o inferno. Você vê que Salomão ele teve esse entendimento na velhice, quando ele declara em Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, Deus que porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Isso mesmo, a mesma coisa. Como morre um, você vê, olha só que Salomão fala, como o animal morre no solo terrestre, assim também morrem os seres humanos, as pessoas. E a vantagem de um sobre o outro não é nenhuma. Você vê que a vantagem do homem sobre o animal aqui na terra não é nenhuma, porque assim como o animal ele morre, o homem também vai morrer. Ele fala que tudo isso é vaidade, que todos estão mesmo folha. E o escritor aos Hebreus capítulo 9, versículo número 27, indo mais longe, fala que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Se você morrer sem Deus, sem Cristo, sem se posicionar se você vem do lado de Deus ou não, o teu destino será traçado à ira, ao inferno. Esse é o segundo tormento do inferno, que as pessoas que estão no inferno estão a lhes perturbar. É que depois delas notarem, os olhos delas se abrirem, que elas perderam Deus para sempre, o destino deles agora será traçado a viver uma eternidade longe de Deus e em tormento. Espero que essa segunda parte nos ajude a refletir desse segundo tormento do inferno, que o destino já foi traçado, nos ajude a refletir. Porque as pessoas delas não querem abrir os olhos, mas como missionário, como instrumento usado nas mãos de Deus, a minha missão é pregar, falar, deixar Deus falar por intermédio de mim. E se hoje você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração. Tome a decisão de se arrepender dos seus pecados, de aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida e de obedecer a palavra de Deus. Você fazendo isso, então, você estará amando a luz. Caso não, se não for o contrário, então o seu destino será traçado ao inferno. Amém? Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que é mais doce do que o mel, que
Que o Senhor nos ajuda, Senhor Jesus, a prestar atenção à pregação do Evangelho. Que o Senhor me ajuda, Santo Deus, nos ajuda a guardar aquilo que o Senhor nos ajuda, Senhor Jesus, a guardar aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem nos ordenado. E que o Senhor nos ajuda a refletir com muita seriedade, a levar a sério a realidade do inferno. Porque é bem verdade, Santo Deus, que nós somos seres espirituais que, como homem, vivemos em nenhum corpo de carne. Que o teu Espírito possa conversar a pessoa do pecado, do juízo, da justiça e ajudar ela a se posicionar. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor me usares e que a tua vontade ela seja feita. Só tenho que louvar e te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer diga com missionário, glória a Deus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, Deus ele te ama. Por ele te amar, ele está te dando graça de ouvir esse segundo tormento do inferno, que as pessoas que estão no inferno estão está lhes atormentar, que o destino delas agora será traçado a uma eternidade no inferno. Amém? Por isso que se você ouvir a voz do Espírito de Deus, não endureça o teu coração, se arrependa dos seus pecados e se posicione. Amém? Desejo a todos vocês um bom final de semana. Desejo estar com vocês na sexta parte, que seria o terceiro tormento do inferno. Arranque tudo que é entendimento e lembra, Deus te ama. Desejo a todos um bom final de semana. Desejo estar com vocês na sexta parte dessa série de mensagens. Um bom final de semana. Até a